Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para mais uma aula, para mais um vídeo e estamos aí com nossa série, né? Curso de História da Teologia. Graças a Deus é uma das séries mais assistidas aqui do canal, né? O pessoal gosta bastante, tem acompanhado. E nós vamos falar hoje sobre a resposta de Alexandre de Alexandria ao arianismo, né? Portanto, fique comigo até o final desse vídeo. Estaremos aí, né, lendo e comentando esta obra aí de Roger Olson, que há 10 anos atrás eu li ela toda. Essa obra aqui, para quem não conhece, eu comprei, sabe quando? Foi em 2010. Eu li toda ela, 670 páginas. E ministrando aqui, eu estou relendo, comentando, relembrando bastante coisas. E nós vamos seguindo, certo? Para você que não me conhece, eu sou o pastor Anderson. Peço a você que você já deu o seu like aí. Você compartilha esse vídeo, né? Nos grupos de WhatsApp, Facebook, nos grupos de amigos, para você ajudar aí a engajar o canal, tá certo? E se você deseja ser o nosso apoiador, você entende que esse canal é bênção para sua vida, tem pessoas que estão assistindo desde o início, graças a Deus por isso. Você entende que esse canal é bênção para sua vida, seja um apoiador. Aqui embaixo nos comentários você poderá estar lá no link, né? A partir de R$5, né? Pastor, eu posso mais, eu posso abençoar esse seu canal todos os meses com uma oferta, né? Apoiando R$10, posso, 15, enfim, dentro das suas possibilidades. Fazendo isso, vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp da família Point. Nós temos uma meta, você vai chegar lá na plataforma do Apoia-se, você vai ver que nós temos uma meta. Quando nós alcançarmos essa meta, vamos começar a distribuir, melhor dizer, sortear, né? Sortear um livro de teologia para os apoiadores, né? Então imagina, você está abençoando o nosso canal, você está semeando no reino de Deus, e de repente, quem sabe aí, você ganha um livro aí de 80, de R$100 sorteado, e abençoando, né? Abençoando e sendo abençoado, né? Então faça isso. Se você deseja também de forma aleatória nos abençoar, também nos comentários tem o nosso Pix, você pode nos abençoar com qualquer valor. Tá certo? Então vamos seguindo aqui. Hoje é a aula de número 46, a resposta de Alexandre ao arianismo. Diz o seguinte aqui o livro de Roger Olson. A resposta de Alexandre ao arianismo. Alexandre respondeu à campanha de correspondência diário com uma obra que enviou a numerosos bispos e líderes eclesiásticos. Trata-se da Deposição Diário. E conforme o título deixa subtendido, foi uma tentativa de explicar a condenação e deposição diário em Alexandria. Nesta carta encíclica, o arcebispo de Alexandria faz um resumo sucinto da heresia diário e do arianismo e dos arianos a respeito de Deus e do Filho de Deus, e pede que seus colegas bispos e ministros do império não acolham os hereges e nem aceitem o pedido do bispo Eusébio para tratá-los bem, pois nos convém a nós que somos cristãos repudiar todos os que falarem ou pensarem qualquer coisa contra Cristo, como inimigos de Deus e destruidores de almas, e nem sequer saudá-los, para não nos tornarmos participantes dos pecados deles, conforme o bendito João nos tem exortado. Isso é um tema muito polêmico, né? Quando você vai para os textos bíblicos, você vai ver João dizendo que não se deve receber, nem cumprimentar, nem saudar os hereges. Você vai para João, né? Não receba em vossas casas o herege. Quando você vai para Tito, por exemplo, você vai ver Tito dizendo que ao herege admoesta tendo admoestado uma ou duas vezes, e se ele não se conserta, larga ele de mão. Paulo escrevendo a Tito não diz assim, expulse ele da igreja. Não? São questões para debate, essa que é a verdade. São questões para debate. Quando você vai para a academia, você vai ver que já existe aquela chamada, o chamado diálogo interreligioso, que é aquela ideia que não somente você deve falar mal, perseguir ou rejeitar, né, aqueles que ensinam e pregam diferente da ortodoxia bíblica, mas você deve até mesmo concordar com este ensino contrário, apregoado por estes, né? Um ecumenismo, né?
Não é aquele ecumenismo entre crentes, mas ecumenismo entre outras religiões. Cristianismo, islamismo, budismo, né, etc. Aí você olha aqui para a história da igreja, você percebe que Eusébio era radical. Eusébio vai citar essa passagem de João. Alexandre vai citar essa passagem, né, de João, para que rejeitem, para que não haja nenhum tipo de comunhão com os arianos, né? Não converse com eles, não se torne participantes, senão vocês estarão se tornando participantes do pecado deles, né? Não é uma situação muito confortável, né? Porque ao mesmo tempo que você precisa respeitar o ser humano, respeitar a pessoa, né? O indivíduo que está ali, nós temos que refutar de maneira veemente, penso eu, a maneira, né, como eles têm propagado suas ideias, né? Ou seja, refutar as heresias. Então Alexandre discorda do bispo Eusébio. Eusébio disse, trata eles bem, talvez assim, sempre na cristandade você vai ver, né, pessoas que passam pano, não, releva, né, deixa Deus cuidar. Outros vão dizer, não, a gente tem que eliminar o mal pela raiz, a gente não pode deixar eles crescerem. Você está dando corda, dando asa para o inimigo, ele vai voar, você está alimentando ali a serpente, as víboras vão picar vocês, enfim. Então, desde a cristandade, assim como hoje, desde o início, a gente vai ver alguns pais da igreja um tanto mais radicais, mais veementes, contundentes, né, para defesa da fé, e outros ali passando pano, né? Eu procuro ser, como eu digo aqui, nosso canal aqui é o Ponte Teológico, então tem católicos que sempre estão nas nossas lives, inscritos, aí pessoas fiéis, gostam do canal, gostam de me ouvir, né? Por quê? Porque eu falo claramente, respeito eles estão ali conversando conosco nas lives, mas não concordo. E eu concordo na educação, não atacando o indivíduo ad hominem, né? Atacando a pessoa de modo que eu vou expulsar do canal. Não. Eu acho que isso é até uma certa hipocrisia, porque eu tenho parentes católicos, tenho parentes que servem ao diabo. Nem por isso deixo de falar com eles, nem por isso expulso eles se eles vierem na minha casa. Claro, eles sabem que eu sou crente, então se um parente incrédulo chegar na minha casa, não vai vir para beber cerveja. Parente incrédulo não vai chegar na minha casa para ficar falando palavrão. Eles vão respeitar. Então, assim como eu respeito, eles vão ter que me respeitar, mas não significa que eu tenho que expulsá-los, que eu tenho que tratar mal, né? Enfim, Alexandre é bem radical aqui. O resumo feito por Alexandre da heresia ariana soa como uma descrição da principal doutrina distintiva da Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, mais popularmente conhecida como Testemunho de Jeová. Então vamos ver aqui, abre aspas para Alexandre. E as novidades que inventaram e publicaram contra as escrituras são as seguintes: Deus não foi sempre pai, mas houve tempo em que Deus não foi pai. O verbo de Deus não existiu sempre, mas se originou de coisas que não existiam. Porque o Deus que existe fez aquele que não existia, a partir daquilo que não existia. Portanto, houve um tempo que ele não existia, pois o Filho é uma criatura e uma obra. Ele não é igual ao Pai em essência. Essa aqui é a declaração dos arianos, né? Não é ao verdadeiro e natural logos do Pai, nem a sua verdadeira sabedoria. Mas ele é uma das coisas feitas e criadas e é chamado verbo. E sabedoria, por um abuso de termos, pois ele mesmo originou-se do verdadeiro verbo de Deus e pela sabedoria que existe em Deus, mediante a qual Deus não apenas criou todas as coisas, mas ele também. Portanto, ele é, por natureza, sujeito a mudanças e variações, assim como são todas as criaturas racionais, né? Trocando em miúdos, Jesus é uma criatura, não é Deus para os arianos, assim como vários testemunhos de Jeová. Note o modo de argumento de Alexandre nessa declaração resumida. Embora seja apresentada como um resumo singelo dos ensinos de Ario, sua forma contém um argumento polêmico e sutil contra eles. Uma das acusações principais de Ario e de seus seguidores contra a crença na igualdade do Filho e do Pai era que ela subverte a imutabilidade de Deus. Se o Filho de Deus é verdadeiramente Deus, logo, Deus não pode ser imutável,
conforme todos creem que ele é, porque o Filho passou por mudanças ao entrar na história e sofrer na carne de Jesus Cristo. Uau! Já falei isso em outros vídeos, Ario não era idiota. Ario não era burro. Ario era um cara sagaz, inteligente, um teólogo perspicaz, filósofo, mas voltado para o mal, voltado para a heresia. Veja o argumento dele. Deus é imutável? Aí você vai dizer, ortodoxo, eu e você, sim, Deus é imutável. Ele, pois é. Jesus é Deus? Aí ele não crê que Jesus é Deus, e nós cremos. Sim, Jesus é Deus. Então, se Deus é imutável e não muda, como é que pode Jesus ser Deus e mudar? Ele assumia a forma humana, né? Assumia a natureza humana, vir como um bebê, nascer, crescer. E se Jesus, olha só que interessante, se Jesus não tivesse morrido na cruz, Jesus iria envelhecer e morrer, normalmente como qualquer ser humano, porque ele diz a Bíblia que ele morreu com 33 anos na cruz do Calvário. Então ele diz, Jesus sofreu por mudanças, passou por mudanças, ainda que mudanças externas no seu corpo, na sua natureza humana. Claro, né, nós podemos argumentar, sim, Jesus passou por mudanças externas na sua natureza humana, mas não na sua natureza divina, né? A gente pode argumentar. Mas era um argumento filosófico / teológico que ele utilizava. Ele não era burro, ele argumentava com boas sacadas, né? Interessante. Alexandre virou a mesa contra Ario e acusou-o de negar com efeito a imutabilidade do pai, ao declarar que ele nem sempre foi pai, mas somente se tornou pai com a criação de um filho. Olha só, Alexandre foi, até sublinhei aqui, isso na época, 10 anos atrás, quando eu estudei esse livro, está sublinhado esse trecho. Ele consegue virar a mesa, ele consegue contra-argumentar, que ele também era inteligente, né, dizendo, tudo bem, você está falando aí que a minha crença na divindade de Jesus contraria a imutabilidade divina, mas você, ao dizer que Deus nunca foi pai, mas passa a ser pai quando cria um filho, né? Quando forma, cria, passa em algum determinado momento da história, Jesus é criado e entra na história, o que você está fazendo? Você está ensinando não mais a imutabilidade divina. E aí, como é que fica? Veja, os argumentos eram elevados, os argumentos e os contra-argumentos eram bem sacados, e foi uma polêmica realmente que dividiu, historiadores contam que dividiu a igreja, né? O arianismo, né? Ameaçou, digamos, a igreja. Assim, graças a Deus que no Concílio de Nicéia de 325 não foi definida essa questão, se o arianismo era uma doutrina bíblica ou não. A maioria dos bispos, uma maioria maciça, né? Mais de 90%, mais de 95% aí, concordaram, votaram a favor da ortodoxia de Alexandre, né? Rejeitaram o arianismo. Após a publicação da carta, esse argumento tornou-se uma das armas principais dos bispos ortodoxos contra o arianismo, em todas as suas formas. Se o arianismo está certo, o pai nem sempre teria sido pai, mas passado a sê-lo ao criar o verbo. Isso contradiz a imutabilidade de Deus. Alexandre acrescentou à sua resumida declaração da heresia de Ario uma exegese bastante detalhada do primeiro capítulo do Evangelho segundo João, onde é declarado que o Logos estava com Deus no princípio e foi o agente de Deus em toda a criação. Mencionou também outras passagens apostólicas que se referem à igualdade do Filho e do Pai. Mas, curiosamente, esqueceu-se de mencionar a afirmação extremamente importante de João 1:1, de que o Verbo era Deus. Alexandre encerra a carta encíclica com a sua assinatura e a de numerosos presbíteros e diáconos, mencionando que Ario e seus ensinos já tinham sido condenados por um sínodo com mais de 100 bispos. Não somente os testemunhos de Jeová seguem a doutrina ariana, né? Existe um sujeito aí que se diz professor na internet, né? Considerado herege, né? Um pastor, né? Que caiu, se desviou, e hoje ele está na internet, que é o Fábio Sabino, trazendo, atacando a ortodoxia, negando a divindade de Jesus, e há uma polêmica já há um bom tempo aí na internet
perdão, acerca de João 1:1. Ele defende que Jesus não é Deus, né? Ele está desviado, então ele nega toda a doutrina, toda a ortodoxia das Escrituras Sagradas atualmente. E temos aí o canal do Euler Lopes, professor e gramático da língua grega, que é ortodoxo. E entra num debate, sempre está postando vídeos aí falando sobre João 1:1. O versículozinho para dar pano para manga. Bem, os arianos, eles vão negar veementemente essa ideia, né, de que Jesus é Deus. Vão alegar que isso foi uma criação da igreja, uma criação tardia, né, que seria uma invenção. Né? Mas nós cremos, né? Nós cremos, a ortodoxia crê que Jesus estava com Deus e era Deus, ele é Deus. Né? O imperador Constantino ficou sabendo da controvérsia. Seu capelão pessoal, o bispo Ósio, informou a respeito e relatou que os bispos do Oriente estavam se dividindo por causa da rixa entre Ário e Alexandre. Olha só. Muito provavelmente a maioria dos bispos do Império não compreendia do que essa controvérsia tratava. Receberam uma carta de efeito moral do bispo Eusébio de Nicomédia, defensor de Ário, que expunha os ensinos de Ário sob o melhor aspecto. É bem possível que quase todos os bispos acreditaram em algum tipo de subordinação do filho ao pai. Até hoje o pessoal crê. Não sei se vocês estão sabendo que o Wayne Grudem, que é um grande sistemático aí, teólogo importante, né? A sistemática dele é uma das mais vendidas em língua portuguesa, a sistemática de Wayne Grudem, ele defendia o subordinacionismo, que é uma heresia, né? Que vai dizer que Jesus ele está subordinado ao Pai, ou seja, né, igual a Deus nesse sentido. Né? Ele vai ensinar assim, Jesus é divino, mas existe uma ponta de subordinacionismo aí. Esse subordinacionismo não ficou restrito somente na encarnação, persiste até hoje. Então ele recebeu muitas críticas, né, ao longo dos anos por conta de defender essa tese aí, que foge da ortodoxia. Então acho que ele fez uma reavaliação e foi dito aí recentemente pelo Jonas Madureira, que é o editor-chefe lá da Vida Nova, editora Vida Nova. Eles vão publicar uma nova edição onde ele reavalia essa posição e passa, né, muda de ideia e passou a concordar com a ortodoxia. Né? Ele não ensina mais o subordinacionismo. Então eu estava para comprar até a sistemática do Wayne Grudem, eu não tenho, por que parece eu não tenho ainda. Eu tenho a forma concisa, né, da Thomas Nelson, mas não da editora Vida Nova, que é mais de 1000 e poucas páginas. E o que acontece? Eles vão lançar esse ano 2022 uma edição ampliada, revista, onde ele volta, ele renega essa posição que ele sustentou por muito tempo, que é uma posição herética, e fica com a posição ortodoxa, né? Negando o subordinacionismo, né, do filho ao pai. Então, o arianismo também, de certa medida, ensinava isso também. O que diz mais aqui? É bem possível que quase todos os bispos acreditarem em algum tipo de subordinação do filho ao pai, ou seja, na monarquia do pai. Outros sim receberam a carta encíclica comovente e com estilo oficial do bispo Alexandre. O bispo mediano ficava, sem dúvida, bastante confuso. A maioria dos bispos, sem dúvida, ficou bastante perplexa. Um cisma formal ameaçava dividir a igreja e poucos, ou talvez ninguém, queria isso. Constantino seria o último a desejar tal coisa. Tinha a esperança de que o cristianismo pudesse ser o elo religioso extremamente necessário que manteria firme seu império instável, e não lhe agradou descobrir que os líderes cristãos estavam envolvidos em uma disputa aparentemente esotérica sobre a metafísica divina. É óbvio, né? Já falei isso em outros vídeos, é sempre bom repetir que Constantino não foi crente, gente. Né? Ele só aceita ser batizado no último dia de vida dele, moribundo, no leito lá de dor, sob pressão dos bispos. Né? Ele, por toda a sua vida, que se declarou crente, nunca quis se batizar. Estranho, né? Então ele viu o cristianismo como havia crescido muito no século IV, ele viu o cristianismo como uma oportunidade de manter unido o seu império. Então ele vê ali a fragmentação, o cristianismo se dividindo por causa de uma doutrina. Então ele meteu o bedelho, podemos assim dizer, se envolveu.
Veremos à medida que nossa história continuar que o imperador Constantino tomou uma atitude extrema ao ordenar que todos os bispos cristãos de todas as partes do império comparecessem a uma reunião convocada para dirimir essa disputa doutrinária e decidir exatamente o que os cristãos deveriam crer para serem considerados cristãos autênticos. É interessante, para pensar comigo. A priori, com motivação política, com interesses escusos, não com interesse de unidade espiritual, mas unidade política, Constantino convoca esse concílio, e esse primeiro concílio de Nicéia, 325, ele vai resolver esse problema. Fica determinado que o arianismo é uma heresia, porque até então era uma polêmica. Os cristãos estavam divididos. Cada Alexandre e Ario apresentavam argumentos muito bem elaborados, sofisticados, né? E os cristãos ficavam em dúvida, por quem está a ver com a verdade? Cada um deles apresenta argumentos bons, os contra-argumentos são também interessantes. Eu penso que tudo, né, está no controle de Deus, todas as coisas, né? Até mesmo essa convocação de Constantino com motivos, até com segundas intenções, essa convocação do imperador Constantino foi a mão de Deus para a unidade da igreja. Não tenho dúvida disso. Ou seja, talvez ele nem tivesse essa consciência, né? Que estava sendo ali um instrumento de Deus, embora não fosse um cara piedoso, nascido de Deus. Ele foi usado, assim como Deus usa Faraó para elevar José no Egito como vice-governador, né? Muito bem. Diz aqui, o que aconteceu no primeiro concílio ecumênico de Nicéia, em 325, será relatado com mais detalhes, mas primeiro faremos uma breve pausa para considerar até que ponto a controvérsia entre Ario e Alexandre realmente foi importante. Por que Alexandre, seus presbíteros e outros reagiram com tanta veemência contra os ensinos de Ario? A resposta é que simplesmente eles perceberam que isso ameaçava a salvação em si. Os cristãos da atualidade tendem a separar a salvação como o perdão e um relacionamento pessoal com Deus da crença doutrinária. Essa diferenciação ficou completamente desconhecida da maioria dos cristãos da história da igreja. O que a pessoa acreditava tinha muita importância. Heresia era uma crença e doutrina a respeito de Deus, de Jesus Cristo e da salvação que ameaçava distorcer a mensagem do Evangelho e a vida cristã de modo tão sério que pudesse se tornar um evangelho e religião diferente dos ensinados pelos apóstolos. Eu concordo plenamente aqui com a observação de Roger Olson, dizendo que Ario entendia que a crença errada, a crença equivocada a respeito da pessoa de Jesus Cristo ameaçava, sim, comprometia a salvação. Sim, se uma pessoa hoje está na igreja, ela não crê que Jesus ressuscitou corporalmente, não crê que Jesus é o Filho de Deus, não crê que o Espírito Santo é divino, a salvação dela está comprometida. Por isso eles foram tão veementes, tão contundentes para a defesa da fé. Então tem muitos cristãos hoje em dia, infelizmente, que acreditam de maneira equivocada que a maneira como ela vive, ou a maneira como ela crê, o sistema de crença, o corpo de crença dela, não implica na salvação. Né? Como eu estava fazendo uma live na segunda-feira, não estou falando de questões irrelevantes da fé. A igreja que todo mundo usa véu. Isso implica na salvação? O irmão que não usa bermuda e que o irmão que usa, isso vai implicar ainda na salvação? Não. São questões secundárias, até mesmo terciárias para a fé, para a salvação. O que implica, ameaça e compromete a salvação, na minha opinião, é quando o indivíduo ele vai distorcer, ele vai negar, vai mexer com as doutrinas básicas da fé cristã, ressurreição de Cristo, divindade de Jesus, volta de Jesus, divindade do Espírito Santo, né? A crença de que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus Pai do Novo, né? Isso é uma falácia, né? É uma falácia. Eles negam, eles dizem, não, Deus do Antigo Testamento é um Deus mau. Você vai estudar as epístolas paulinas e em um momento Paulo vai dizer isso. Precisamos crer num outro Deus Pai, porque o Deus Pai do Antigo Testamento é um falso Deus. Pelo contrário, o apóstolo Paulo vai dizer que esse Deus do Antigo Testamento, o Deus dos profetas, é o Deus Pai de Jesus Cristo. Né? Falta a essas pessoas honestidade, faltam a essas pessoas uma maior profundidade, né, nas Escrituras Sagradas, no estudo. Né?
Diz mais aqui, a posição de Jesus Cristo em relação a Deus sempre foi uma certeza entre os líderes e pensadores cristãos. Jesus Cristo é, em certo sentido, Deus, e isso que distingue o cristianismo e seu evangelho das outras religiões monoteísticas, como o judaísmo, e das filosofias monoteísticas, como o platonismo e o estoicismo. Alexandre ficou extremamente chocado ao descobrir que um presbítero e mestre cristão de destaque, bem na vista do próprio bispo, negava qualquer identidade ontológica, igualdade de existência entre Jesus Cristo e Deus. Tal conceito já fora rejeitado como heresia pelo Sínodo de Antioquia, que havia condenado Paulo de Samosata e seus ensinos. Pelo menos assim pensava Alexandre. Mas o arianismo, ao contrário do adocionismo, era uma forma mais sutil de negar a divindade de Jesus. Afirmava uma pré-existência do Filho de Deus e o colocava numa posição superior a qualquer outra criatura. Jesus Cristo, portanto, não era um homem elevado à divindade, como Paulo de Samosata ensinava, mas um ser divino encarnado em um ser humano. Mesmo assim, esse ser divino em Jesus Cristo não era igual a Deus Pai. Por isso que os testemunhos de Jeová, que seguem o arianismo nos dias atuais, são acusados de dizer, de apontar para Jesus como um Deus. Ele é Deus? Sim, em segunda categoria. Não é? Ele é um ser divino, ele é o Messias, mas ele não é igual ao Pai. Alexandre tinha toda a razão de ficar chocado e alarmado, especialmente porque os ensinos de Ario haviam se tornado muito atraentes às massas de cristãos alexandrinos. Embora a organização das Testemunhas de Jeová e seus ensinos ainda não existissem no século IV, a situação era como se ela estivesse a ponto de se tornar a crença da totalidade da igreja cristã. Olha só. A consequência, conforme corretamente supunha Alexandre, seria o fim do evangelho segundo conhecemos e nele cremos. Pois só seremos salvos se Jesus Cristo for Deus. Alexandre intuitivamente compreendeu isso. Seu jovem assistente, Atanásio, se tornaria a pessoa a expor esse fato e convencer toda a igreja, inclusive os principais imperadores e bispos, da veracidade dessa doutrina da salvação. E aí a gente vai para a questão espiritual, a gente percebe claramente, o desespero de Satanás em tentar negar sempre ao longo da história a divindade de Jesus. Por quê? Por que ele vai negar a divindade de Jesus? Porque a salvação em Jesus só é eficaz para a nossa vida justamente porque ele é Deus. Certo? Justamente porque ele é divino. Se Jesus fosse um homem comum, no sentido de não haver uma natureza divina, ele foi homem comum, tinha a natureza humana, mas também a divina. Se ele fosse somente a natureza humana e não a divina, o seu sacrifício na cruz teria sido em vão. Nós não teríamos obtido nenhum tipo de salvação. Então Satanás ele sempre vai atacar, sempre. As grandes religiões, as grandes seitas sempre atacam a divindade de Jesus. Percebe? De todos os meios, em todos os tempos. Mesmo antes de existir um Novo Testamento ao qual se pudesse recorrer como autoridade escrita da fé e da prática cristãs, a fé apostólica implícita do cristianismo girava em torno do escândalo da divindade de Cristo. A razão por que os cristãos a defendiam com tanta tenacidade, enfrentando a ridicularização dos pagãos, a perseguição dos romanos e todos os tipos de tentativas de diluí-la, é que ela era o eixo central do evangelho. Se fosse removida de uma ou de outra maneira, a esperança da participação eterna na vida do próprio Deus e do seu perdão e da nossa restauração à imagem de Deus deixaria de existir. O evangelho em si estaria destruído. Pois é, se você acredita em tudo que aconteceu aqui na história registrada, eu acredito, por um fio, a ortodoxia iria para o brejo, iria prevalecer o arianismo. Com Ario e seu desafio, a igreja chegou a uma encruzilhada. Não poderia haver uma questão mais importante para a teologia cristã solucionar. Nessa questão não poderia haver a tolerância do pluralismo. Até mesmo hoje, com a ascensão da teologia liberal e do pluralismo doutrinário, o Conselho Mundial de Igrejas, a Organização Mundial para a Cooperação Cristã Globalizada, exige que todas as denominações afiliadas confessem: Jesus Cristo é Deus e Salvador. Aliás, o CMI, Conselho Mundial de Igrejas, exige isso, mas eles recebem muitas críticas, porque estariam promovendo aí o ecumenismo, enfim. Não é todo mundo que se adequa à CMI, não. Essa também era a crença dos cristãos primitivos. Alexandre estava com razão ao estabelecer um limite e realmente exigir que outros bispos
recusassem abrigo e ajuda a Ário. Mas como faria valer aquela exigência? Não tinha poderes sobre os demais bispos, só podia apelar a eles por meio de cartas. Enquanto isso, outros bispos, como Eusébio, Nicomédia, apoiavam Ário. Somente uma autoridade superior poderia intervir e resolver qual evangelho se tornaria a doutrina cristã oficial do Império. Quem poderia dirimir a controvérsia senão o próprio imperador, o poderoso Constantino? No entanto, a intervenção dele nesse debate de suprema importância criou tantos problemas quanto soluções. Pois é, na opinião do Roger Olson, trouxe problemas. Mas ainda assim eu percebo que foi uma maneira, né, que o Senhor encontrou para poder preservar a ortodoxia ali nos primórdios, certo? Eu percebo isso, mesmo trazendo problemas. É outra coisa também, me perguntaram assim, pastor, várias denominações, isso não é ruim? Não, eu não vejo como ruim. Sim, não. Por exemplo, eu vejo como ponto positivo a multiforme graça de Deus agindo através de muitas denominações. Você vai na igreja batista, é uma forma de se adorar a Deus, né? As pessoas ali têm seus hábitos, vai numa igreja presbiteriana, Nova Vida, cada um serve a Deus ali, são as várias vertentes, a multiforme graça de Deus. Né? Deus é multiforme, Deus não é uniforme, multi, agindo na igreja, né? Aí você fala, isso é positivo, porque a pessoa que não se converte na Assembleia de Deus se converte na Batista, aquele que não se converteria na Batista se converteria na Assembleia. Mas tem problema por conta disso, dessa fragmentação denominacional? Existem muitos problemas? Sim. Mais problemas, a igreja sempre conviveu com isso desde os primórdios. É só você olhar para a Epístola de Paulo aos Coríntios. Os primeiros 50 anos da igreja cristã, quantos problemas para Paulo resolver. Quantos pepinos caindo no colo de Paulo. Então, problema por problema, a gente sempre teve, sempre teremos, enquanto estivermos aqui nessa terra. Até Jesus buscar a igreja. Certo? Mas é óbvio, em tudo isso, Deus ele está no controle de todas as coisas, vai direcionando, né, fazendo com que a sua palavra seja preservada e o evangelho seja pregado. Tá certo? Próximo episódio, né, próximo vídeo, vamos falar sobre a igreja responde ao concílio de Nicéia. Uau! Estamos aí no século IV. Até a próxima, dê o like, comente, compartilhe, Deus abençoe. Sugiro que você também assista outros vídeos de outras séries também. Iniciamos também a série, uma nova série, História da Filosofia Cristã. Certo? Estamos lá na segunda aula. Deus abençoe e até a próxima.